Salve! Graciliano Ramos, Angústia, obra importantíssima da literatura brasileira, estará presente na FUVEST e é sobre isso que nós iremos falar agora. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo em 1892 e morreu em 1953. Foi romancista, contista, jornalista, político, memorialista, cronista, revisor, funcionário público, enfim. Teve uma vida muito prolífica no que diz respeito ao mundo das letras e da produção textual. E, quando estava preso no auge da ditadura de Getúlio Vargas, lançou Angústia por iniciativa de amigos que publicaram a obra enquanto Graciliano Ramos estava encarcerado. Sobre isso também é bom ler, quando puder, fora do ambiente vestibular, Memórias do Cárcere. Mas vamos para as características fundamentais deste livro, que é um ponto fora da curva na obra de Graciliano Ramos, conhecido por ser um escritor seco e que aqui não é tão seco assim. Dois aspectos são muito importantes em Angústia. A junção de dois aspectos. De um lado, a obra une uma introspecção característica de um narrador angustiado que trata do que se passa na mente dele, um conjunto enorme de delírios, a crítica social, a sociedade burguesa sendo alvo de constante crítica por parte deste mesmo narrador. É um livro em que um indivíduo volta sua artilharia, digamos assim, contra a sociedade da época. A obra se passa na Maceió dos anos 30 e, principalmente, é um livro em que Luiz da Silva, o narrador de que nós vamos falar mais agora, ele expõe toda a sua fragilidade psíquica ao falar sobre suas frustrações, sofrimentos e, evidentemente, angústias. Vale lembrar que essa obra se encaixa dentro do contexto do chamado regionalismo de 30, quando uma diversidade de autores inventaram uma literatura moderna que mergulha no chamado Brasil profundo, mostrando a decadência da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar, o desenvolvimento do Nordeste do Brasil, a seca, a violência, todo o amargor da vida do grande Brasil, que para a sociedade da época ainda era extremamente desconhecido. A chamada geração de 30 é um enorme conjunto de escritores, políticos, intelectuais e artistas que expuseram com muito fervor e muita força um país que, à época, era incapaz de reconhecer a si mesmo. O livro é narrado em primeira pessoa do discurso. A maioria da obra de Graciliano Ramos está em primeira pessoa do discurso. O personagem narrador, Luiz da Silva, ele vai, expondo todas as suas fragilidades, elaborar um constante estado de delírio. Por isso, a gente pode dizer que a narrativa em Angústia é um grande conjunto de delírios do narrador Luiz da Silva. Esse estado delirante faz com que ele ataque o emprego, a sociedade da época, a cidade em que ele vive, o modo como as relações sociais se dão a partir de politicagem, a partir de falsidade, de mentira. Ele se sente acuado, traído, enganado. A visão deste homem é uma visão baseada em uma realidade que o oprime e na qual, ao mesmo tempo, ele não se enquadra. Por isso, Luiz da Silva é um sujeito extremamente amargurado, que não está disposto a fazer concessões em relação à vida em si. Ou seja, ele não está disposto a observar a realidade sob nenhum aspecto sutil, mas sim a partir de uma perspectiva de fel, veneno, acidez. Para isso, é preciso entender a relação deste homem com Marina. E a gente vai chegar nessa relação. Mas antes, porém, veja como o narrador delira nesse trecho. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e que me produzem calafrios. Essa mistura de realidade e delírio é uma constante na fala de Luiz da Silva, que parece unicamente observar o real a partir desse prisma de balbuciar, sussurrar, delirar, praguejar a realidade. Dito isso, essa obra tem uma característica interessante. Graciliano Ramos é considerado um escritor seco, de poucos adjetivos. Isso não acontece aqui. Angústia é um livro em que a voz narrativa, em primeira pessoa do discurso, do narrador personagem Luiz da Silva, carrega na expressão verbal. Isso faz com que o livro seja, de fato,
um ponto fora da curva na obra do Graciliano Ramos, considerado um autor muito econômico nas palavras, que prezava o efeito da frase menor. Só que aqui as frases são longas, delirantes, repletas de adjetivos. Dito isso, nós chegamos nesse triângulo amoroso aqui. Luiz da Silva perde Marina para Julião Tavares. Julião Tavares é descrito por Luiz da Silva como um sujeito obeso, repleto de gordura que sobressai pelo pescoço no colarinho apertado, um sujeito que é influente politicamente, dotado de um discurso vazio e repleto de bajuladores. Luiz da Silva odeia Julião Tavares, com todas as suas forças, por tudo aquilo que Julião Tavares representa. Não necessariamente, mas principalmente, claro, pela questão de Marina, mas também por Julião Tavares ser o privilegiado da época, a síntese de uma sociedade burguesa que o narrador o tempo inteiro fustiga, ataca e denuncia. Sempre bom lembrar que a obra se passa na Maceió dos anos 30, no momento da prisão de Graciliano Ramos, sem acusação ou processo formal. Essa moderna Maceió dos anos 30 nada mais é do que uma cidade provinciana, à beira-mar, em que os indivíduos se dividem em cargos políticos e repartições públicas. Repartição pública essa que Luiz da Silva detesta, muito embora nela trabalhe. Outro trecho aqui para provar o que a gente está falando. Nesse trecho, vamos ver Luiz da Silva delirando sobre Marina. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos. Processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Aqui nós temos o narrador, Luiz da Silva, dividido naquilo que provavelmente todas as provas que citam esse livro, todos os vestibulares vão cobrar. De um lado, o delírio amoroso. Marina enquanto obsessão. Há inclusive um trecho na obra em que ele encosta os ouvidos na parede para ouvir Marina enquanto ela está na outra casa. A crítica à sociedade burguesa, aos processos administrativos, ao cotidiano da burocracia da época. Algo também muito presente na própria obra de Graciliano Ramos, que em sua vida esteve nessas repartições a todo momento. É interessante que você note as imagens que aqui o narrador propõe para falar de Marina. Ar, mar, rima. A delicadeza de Marina é expressa nessas palavras, que vão se transformando no jogo e vira arma, ira. Ora, o sentimento por Marina é um sentimento, ao mesmo tempo, de profunda dependência amorosa e, por outro lado, de ódio, ira. E ira de uma sociedade que efetivamente menosprezou Luiz da Silva. Luiz da Silva é pobre e endividado. Isso faz com que ele perca relações sociais, oportunidade amorosa, enfim. O mesmo Luiz da Silva prossegue. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Aqui é um ponto em que ele vai condenar a vida que ele leva dentro da repartição. E o narrador faz: esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Vida de sururu. Para quem está vendo esse vídeo e não está ligado no que é o sururu, o molusco que fica dentro de uma casca, um dos símbolos do estado de Alagoas, e muito ligado ao trabalho de pobres marisqueiras que labutam na lagoa, retirando esse ser da lama para tratá-lo e servi-lo como alimento. Luiz da Silva continua dizendo que a vida dele é estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial, meto-me no primeiro bonde da ponta da terra. O que estará fazendo Marina? Então ele sai do trabalho e a cabeça dele volta a perseguir Marina. Procuro afastar de mim essa criatura
uma viagem, embriaguez, suicídio. O narrador pensa em morrer porque ele se sente o tempo todo perseguido pela visão de Marina. O sofrimento financeiro e emocional transformam este narrador num ser humano louco, delirante, profundamente angustiado. Em seu sofrimento, Luiz da Silva permanece e diz: não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições. Observe a raiva. A raiva diante de uma sociedade que mede as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas possuem. E é por isso que esse livro é tão sensacional, porque ele é ao mesmo tempo denso psicologicamente, repleto de psicologia e também de críticas à sociedade. E isso, minha gente, só é capaz de fazer um escritor do peso de Graciliano Ramos. Alguém que teve, ao longo de sua vida, um olhar aguçado, muitas vezes ferino e, principalmente, verdadeiro, capaz de denunciar as desigualdades sociais e a reificação, ou seja, a transformação do homem numa mercadoria, num objeto. É isso. Boa leitura, boa prova e vamos nessa.